Boa noite a todos, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e estamos aqui hoje para mais uma aula de nutrição mineral de plantas. Na aula de hoje, iremos falar sobre transporte e remobilização de nutrientes pelas plantas, transporte de longa distância no xilema e no floema. Vamos falar com detalhes sobre o transporte de íons no xilema, transporte de íons no floema e remobilização de nutrientes. O transporte de água e nutrientes do solo para as folhas é importante para a manutenção da fotossíntese e de outras atividades metabólicas da planta. O xilema e o floema são os tecidos responsáveis pela condução da seiva através do caule. O xilema é o sistema pelo qual a água e nutrientes, ou seiva bruta, ascende pelo caule da planta. O floema é o sistema pelo qual as substâncias orgânicas, ou seiva elaborada, são transportadas pela planta. Esse sistema de transporte originou o maior grupo de plantas vegetais denominado plantas vasculares. As duas rotas de transporte de longa distância estendem por toda a planta. O xilema conduz água e minerais, sendo o principal responsável pelo transporte de água nas plantas vasculares. As células que constituem o xilema são os traqueídeos e os elementos de vasos, também chamados de elementos traqueais. São células alongadas com paredes secundárias que morrem quando estão maduras. Os elementos de vasos possuem perfurações em suas paredes, especialmente nas extremidades. São unidos através desses orifícios em colunas contínuas e longas chamadas de vasos. Os traqueídeos não possuem perfurações, e sim pontuações nas regiões mais finas, sem parede secundária. Por sua estrutura, os elementos de vaso são mais eficientes, pois o fluxo de água através das perfurações é mais fácil. No entanto, nos traqueídeos, as passagens de água através da membrana evita bolhas. Circulem pela planta, sendo mais seguro. Então aqui é um exemplo mostrando então os traqueídeos e os elementos de vaso. Nessa figura é possível observar uma imagem microscópica dos vasos do xilema. Então, o xilema ele é composto, dos elementos de vasos e os traqueídeos. Os elementos de vasos são maiores e os traqueídeos são menores. Aqui também tem uma representação das células dos traqueídeos. É possível observar que os traqueídeos, eles são células mais finas e mais alongadas do que os elementos de vasos. E os elementos de vasos, eles são células têm poros maiores, e no final das suas células tem então pontuações. Na parede terminal tem pontuações e são ligados então por essas pontuações, formando então os vasos. Nós temos aqui então os vasos condutores. Então, nos vasos condutores, nós temos aqui então a condução de água e nutrientes através do fluxo de massa. As águas e minerais translocam pelo xilema desde as raízes até as folhas, por efeito de 3 fatores: pressão positiva da raiz, capilaridade dos vasos e sucção das folhas.
A pressão positiva da raiz é a força da água que entra nesse órgão por osmose, empurrando a coluna líquida, já estabelecido no xilema para cima. Porém, só é efetiva para elevar significativamente a água e minerais em plantas herbáceas de pequeno porte. A capilaridade é a tendência natural da água de subir em dutos finíssimos, devido à adesão às moléculas de água nas suas paredes, mas é a sucção da folha a força que realmente é capaz de mover, né, o soluto, fazendo ele subir pelo xilema das árvores de grande porte. A perda de água por transpiração na folha gera a força de sucção das moléculas de água no xilema. Com essas moléculas possuem coesão, que é uma força de atração devido à interação entre as moléculas de hidrogênio da água, uma puxa a outra e a coluna de água contínua dentro de cada vaso, comporta-se como uma corda no estado de tensão subindo, que vai subindo. O floema conduz os compostos orgânicos produzidos na folha durante a fotossíntese, de forma que é o principal tecido condutor de nutrientes nas plantas vasculares. As células mais importantes do floema são os elementos clivados, que são chamados dessa forma devido aos poros que se aglomeram especificamente nas suas extremidades. Através desses poros, os elementos vizinhos se conectam através dos seus protoplastos. Os elementos clivados podem ser de dois tipos: células clivadas ou elementos de tubo clivado. As células clivadas, os poros são mais estreitos e uniformes que os elementos de tubo clivado. Nesses últimos, os poros maiores localizam-se numa região de parede chamada placa clivada. Os açúcares produzidos na fotossíntese deslocam-se pelo floema desde as zonas de produção até os locais de consumo ou armazenamento por fluxo de massa. Então, aqui nesse exemplo, mostrando uma foto microscópica do tecido do floema, e aqui abaixo tem uma representação esquemática das células clivadas e dos elementos de tubo clivado. Então, as células clivadas, elas têm na sua estrutura, né, elas são mais alongadas e têm áreas clivadas, né, na sua parede celular. Já os elementos de tubo clivado, eles são mais grossos e têm poros, né, na região, na área lateral e na placa clivada, como é representado aqui nesse esquema. Os elementos de tubo clivado, eles são aqui, eles ficam, né, sempre juntos à célula companheira, tá? Então temos o elemento de tubo, né? E no final dos elementos de tubo nós temos então as células companheiras. Então as células companheiras, né, elas que vão pegar o nutriente, né, e levar para o xilema, ou absorver o nutriente do floema, levar para o floema, ou absorver o elemento do floema aqui para utilização aqui nas células adjacentes. O sentido do movimento da seiva elaborada é independente da gravidade e ocorre sempre das fontes para o sumidouro, por fluxo de massa em virtude do gradiente de pressão entre eles. Isso significa que o movimento pode ser ascendente ou descendente, em função do gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão é gerado pelo transporte de açúcares para as células pneumáticas nas zonas de carga,
o potencial osmótico dessas células se reduz. Para compensar esse abaixamento de potencial osmótico, a água desloca-se das suas células vizinhas do xilema, onde o potencial hídrico é maior, devido ao teor reduzido de sólidos, para as células pneumáticas. A entrada de água nos elementos condutores do floema causa um aumento de pressão, e já no sumidouro o processo é o inverso. Os nutrientes absorvidos pelas raízes são transportados a longa distância no xilema até atingir a parte aérea. O transporte é a transferência do elemento de um órgão ou região de absorção para um órgão ou região de função ou acúmulo. O transporte de nutrientes da raiz para a parte aérea ocorre predominantemente no xilema, via corrente transpiratória. Aqui é um exemplo mostrando então o transporte de nutrientes, até da raiz até chegar no xilema. Então o nutriente é transportado a curta distância, ele pode seguir a via apoplástica ou simplástica através das células, da raiz. Então, depois o nutriente atravessa a estríade, as células suberizadas da estríade Caspre, indo então para as células adjacentes do parênquima vascular. Depois disso, o elemento é ejetado nas células mortas do xilema, onde segue então o transporte no xilema de longa distância. Os nutrientes absorvidos e transportados podem ser armazenados na parte aérea. Os nutrientes armazenados na folha durante os estágios de crescimento podem ser transportados a longa distância no floema antes da senescência para outros órgãos, como folhas mais velhas, órgãos de reserva, frutos ou sementes, regiões de crescimento. Então aqui é um exemplo, mostrando então o transporte de longa distância no floema. Então depois que o elemento ele é transportado pelo xilema para a folha, ele pode ser armazenado, realizar a função na célula, ou ser armazenado na folha. E os nutrientes que não estão sendo utilizados, então ele pode ser transportado para regiões de acúmulo ou de função, como por exemplo, frutos ou sementes, ou a raiz, para órgãos de armazenamento. Então, esse transporte, aqui no floema do elemento, então. Transporte de longa distância no floema. A remobilização de nutrientes é a transferência do elemento de um órgão ou região de acúmulo para outro órgão ou região de função ou acúmulo. Ela ocorre unicamente pelo floema, difere entre os nutrientes e reflete a localização dos sintomas visuais de deficiência. Remobilização é a transferência do elemento de um órgão ou região de acúmulo para outro órgão ou região de função ou acúmulo. Ela ocorre unicamente pelo floema, difere entre os nutrientes e reflete a localização dos sintomas visuais de deficiência. Os nutrientes podem ser classificados de acordo com sua mobilidade no floema, em 3 classes: alta mobilidade, intermediária ou condicional e baixa mobilidade. Alta mobilidade
são os elementos nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, boro e cloro. Mobilidade intermediária ou condicional são os elementos sódio, cobre, ferro, molibdênio e zinco. E baixa mobilidade são os elementos cálcio, boro e manganês. O boro é um elemento que tem a sua mobilidade alta ou baixa mobilidade. Porque isso depende dos açúcares produzidos nas plantas. Então, tem espécies que produzem açúcares que facilitam a movimentação do boro. Já tem espécies que não produzem esses mesmos açúcares e aí a mobilidade do boro é menor. A alta mobilidade dos nutrientes, os nutrientes são remobilizados de folhas velhas para folhas novas sobre todas as condições. Já nutrientes com mobilidade intermediária ou condicional, os nutrientes são remobilizados de folha velha para folhas novas sobre condições específicas. E nutrientes com baixa mobilidade não são remobilizados de folhas velhas para as folhas novas sob nenhuma condição. Os nutrientes de alta mobilidade têm equilíbrio maior caso ocorra cessação do fornecimento pelo xilema. Já os nutrientes de baixa mobilidade têm que ser supridos constantemente pelo xilema, sendo mais eficiente a adubação via solo. As baixas quantidades de nutrientes no solo e menores quantidades de nutrientes recebidas via xilema devido à baixa taxa de transpiração pode causar deficiência desses elementos. Exemplo seria a deficiência de cálcio que causa queimadura das bordas, chamada tip burn, no alface, podridão apical do tomate, blossom and root, e caroço amargo na maçã, que é chamado de bitter pea ou pinta preta também. Para a fixação do conteúdo, sugiro a vocês que façam a leitura do capítulo 2 da apostila de Nutrição Mineral de Plantas, do Instituto Federal Goiano, Campus Iporá. E também sugiro a vocês que façam a leitura do capítulo 5 do livro de Nutrição Mineral de Plantas da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Eu agradeço a vocês pela atenção e muito obrigado.